Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Traição é o risco mais estúpido e injustificado que um dos cônjuges pode correr. Você sabe por quê? Porque no final, todos continuam infelizes. A esposa traiu o marido, mas decidiu confessar um ano depois. Ela não pensou nas consequências que isso poderia levar. Você deve ser a senhora Brown. Por favor, me chame de Sandra e você é Mark, certo? Isso mesmo. Então, Sandra, qual é a urgência? Você mencionou no telefone que é uma questão de vida ou morte. Sim, é. Não é meu, mas de alguém que conheço. Um homem. Eu entendo que você tem aconselhado meu marido? Sim, de vez em quando nos últimos 10 anos. Quero enfatizar que, como psicólogos militares, seguimos o mesmo código de ética que os conselheiros civis. Não posso revelar detalhes específicos de nossas sessões. 10 anos, é bastante tempo. Eu não percebi. Eu sabia que ele estava no exército, mas aconselhamento militar? Uma vez dentro, nunca fora, é o nosso lema. Seu marido serviu como atirador em um regimento de infantaria. Nós os vemos frequentemente aqui na clínica. Diferentemente da maioria dos soldados que podem nunca ver o impacto de suas ações, atiradores têm uma experiência diferente. Eles veem seus alvos de perto, sabem quem estão atingindo e testemunham as consequências. Então, Dave, ele eliminou pessoas? Mark notou a palidez repentina no rosto da mulher, claramente assustada. Ele ofereceu a ela um copo d'água antes de continuar. Ah, definitivamente, Sandra. E não eram apenas soldados. Você está ciente dos conflitos que o exército australiano enfrentou durante os recentes engajamentos no Oriente Médio? Não era um cenário direto de um lado uniformizado atirando em outro. A maioria dos adversários estava vestida como civis. Eles não hesitaram em envolver pessoas na entrega de granadas e foguetes. A responsabilidade do seu marido era fornecer proteção à sua empresa contra todas as ameaças, se você me entende. Sandra decifrou as implicações por trás das palavras do conselheiro em traje militar e entendeu por que seu marido quieto e gentil havia exigido apoio. No entanto, era perturbador o quanto ela permanecia inconsciente sobre ele. Dave nunca discutiu suas experiências lá comigo. Ele realmente precisava, na verdade. Mas pelo que ele me disse, você tem estado bastante absorta em seus próprios problemas ultimamente, e ele não queria sobrecarregá-la com os problemas dele. É por isso que você está aqui para me ver? Ele mencionou que seus problemas parecem estar se resolvendo, e ele estava planejando se abrir com você. Eu fiz tudo o que pude. Agora ele precisa de alguém que ele ame, e que o ame, para confiar. Ele precisa de aceitação. Ele estava ansiosamente esperando isso de você. Posso lhe garantir, não acho que estou violando a confidencialidade ao dizer que carregar toda essa dor estava realmente cobrando um preço dele. Não. Você pode me dizer, ele mencionou-me recentemente? Não o vejo há cerca de um mês. Bem, meu Deus, isso é bastante embaraçoso. E se eu lhe desse uma notícia perturbadora? Ele poderia reagir violentamente? Ele mencionou ameaçar machucar alguém próximo a mim. Preciso saber, ele está falando sério? Estou andando numa corda bamba aqui, Sandra. Mas sem saber os detalhes, minha reação inicial seria não. A resposta de Dave às suas experiências militares, se tanto, o tornou mais gentil do que antes. Tinha que ser sério o suficiente para provocar um retorno ao seu passado, a um tempo em que ele tinha que neutralizar sem hesitação, para proteger o que ele valorizava acima de tudo. Você pode compartilhar qual foi a notícia preocupante? Tenho muito tempo. Não tenho mais clientes, e minha esposa está fora esta semana.
Ele esperou pacientemente enquanto uma onda de emoções dançava no rosto da mulher cativante como um caleidoscópio em movimento. Por baixo de tudo, terror puro e sem filtros espreitava. Ele inferiu que o que quer que ela tivesse a revelar era profundamente humilhante, mas seu desejo por paz de espírito era inegável. Por fim, não tenho certeza do que Dave pode ter mencionado sobre mim, meus problemas. Comece do começo, Sandra, desde quando você o conheceu até que ele supostamente fez essa ameaça. Conheci Dave há 8 anos. Eu me convenci imediatamente de que ele era minha alma gêmea. Nós nos casamos em 1 ano. Na época, eu era garçonete, mas sempre alimentei ambições para uma carreira. Dave me apoiou na conclusão do curso que tive que abandonar devido a restrições financeiras. Tínhamos um acordo informal de que eu trabalharia por alguns anos antes de começar uma família, algo que ambos desejávamos. Tudo correu conforme o planejado até alguns anos depois. Minha mãe teve câncer de mama. Ela não conseguiu lidar com a doença. Dave foi ótimo. Ele me ajudou a superar tudo isso. Acho que era isso que você queria quando disse que ele estava tão preocupado com meu apoio que não teve a chance de falar sobre seu passado, sobre seus problemas. Mark assentiu e esperou. Fiz o teste para o gene do câncer de mama e tive um resultado positivo. Apesar do fato de minha mãe ter detectado a doença cedo, já era tarde demais. Dave apoiou minha decisão de fazer uma mastectomia dupla. Eu não podia correr o risco. Como era considerada uma operação planejada, nosso seguro não cobria. Dave garantiu que eu tivesse o melhor cirurgião e cobriu as perdas financeiras quando minhas economias ficaram escassas. Sandra fez uma pausa, velhas feridas ressurgindo. Foi difícil? Incrivelmente. Apesar do aconselhamento antes da cirurgia, só me ocorreu depois. Eu senti como se tivesse perdido minha feminilidade. A intimidade com Dave foi inexistente por um longo tempo. Eu não conseguia suportar a ideia de ele me ver ou me tocar nua. Pensamentos de ter filhos foram colocados em espera enquanto eu tentava lidar com isso. Sim, Dave mencionou esse período. Ele entendeu. Poucas mulheres têm alguém tão paciente e compreensivo quanto ele. O olhar de Sandra caiu, a verdade da declaração pesando muito em sua consciência atribulada. O terapeuta a encorajou a continuar. Então, você decidiu fazer uma reconstrução mamária? Sim. Não tínhamos dinheiro para isso, mas Dave refinanciou sua casa para cobrir as despesas. Ele queria que eu mantivesse o mesmo tamanho que eu tinha antes. Ele disse que me amava do jeito que eu era, mas optei por um pequeno upgrade. Eu mal tinha um tamanho B antes, mas fui para um D completo. Fiz o procedimento há cerca de 8 meses. Fiquei desconfortável por alguns meses, o que significava que o pobre velho Dave ainda não recebia nenhuma atenção, mas isso me deu confiança para voltar a trabalhar. Eu até fui promovida. Sandra pausou novamente, perdida em pensamentos. Mark achou que seria útil fornecer algum contexto adicional. Sim, foi quando Dave começou a vir me ver uma vez por semana. Os próprios problemas dele estavam piorando enquanto ele se concentrava em apoiar você. Ele estava realmente ansioso para que você melhorasse para que ele pudesse resolver os próprios problemas dele. Você deve ter notado algo. Bem, em retrospecto, ele parecia um pouco deprimido no último mês ou mais e seus pesadelos se tornaram tão graves que sugeri que ele dormisse no quarto de hóspedes. A impressão do conselheiro de que essa mulher era totalmente egocêntrica estava se solidificando. Ele redirecionou a conversa de volta ao ponto principal. Ele tinha tudo planejado, sabe? Ele ia alugar uma cabana na floresta por uma semana e abrir. Como foi isso? O estômago de Mark se revirou enquanto ele observava o queixo de Sandra tremer e as lágrimas caírem em cascata por suas bochechas. Ele permitiu que ela se recompusesse por um momento. Então, tudo isso aconteceu no começo desta semana. Ele estava agindo de forma estranha, mas tirou uma semana de folga do trabalho e fomos embora na sexta-feira passada. Ele pareceu desapontado por eu só ter concordado em ir no fim de semana. E ele confessou? Ele falou sobre o incidente quando ele... Não. Ele parecia querer discutir algo, mas eu falei primeiro. Posso presumir que o que você revelou a ele é o motivo de estarmos aqui hoje?
Sandra assentiu. Mark observou os sinais reveladores de culpa, embora Sandra se sentisse compelida a articulá-los ela mesma. Ele esperou. Estava claro que Dave esperava que reacendêssemos nosso relacionamento, você sabe, seu marido e sua esposa na sexta-feira à noite. Ele preparou um jantar maravilhoso, acendeu velas, tudo. Mas eu simplesmente não consegui. Mark ficou em silêncio, antecipando a inevitável e perturbadora confissão que ele sabia que viria. Eu mencionei a você antes que fiz a cirurgia há 8 meses e fiquei com dor por alguns meses depois. Mesmo depois que a dor passou, não dormi com meu marido porque meu amante me aconselhou a não fazer isso. Sandra evitou encontrar o olhar de Mark. Ela temia o julgamento que poderia ou deveria encontrar nos olhos dele. No entanto, não teria feito muita diferença. Mark, temperado pelas realidades sombrias de sua profissão, era adepto de esconder suas próprias emoções. Quando confiei nele, contando-lhe sobre a experiência angustiante quando ele teve que neutralizar um civil que parecia prestes a atacar soldados sob a proteção de Dave, Mark permaneceu estoico. Era necessário para sua paciência. Agora Sandra se encontrava no mesmo assento que Dave havia ocupado durante aquela conversa. Talvez Sandra devesse ter reunido coragem para olhar para cima. O tumulto em sua própria mente já era avassalador. O peso de sua traição havia assombrado sua consciência. Mas agora, percebendo que seu marido estava lutando com seus próprios demônios interiores, parecia sufocante. O silêncio se estendeu, desconfortavelmente prolongado. Vi os preparativos que Dave tinha feito na cabana e sabia que tinha que intervir. Ela finalmente falou, quebrando o silêncio. Eu tinha planejado confessar eventualmente, mas não podia esperar. Eu tinha que fazer isso ali mesmo. Não consegui encontrar uma razão válida para negar-lhe intimidade. Só tive sorte de ele não ter me pressionado antes. Afinal, o desconforto das minhas cirurgias tinha se dissipado meses atrás. Sandra ficou em silêncio mais uma vez, provocando a impaciência de Mark enquanto ele ficava cada vez mais desdenhoso dela. Seu estômago vazio o lembrou de que ele não comia desde o café da manhã. Quais eram as notícias importantes, Sandra? Sentindo a necessidade de se justificar, Sandra fez uma pausa para reunir seus pensamentos e escolher suas palavras cuidadosamente. Depois de colocar implantes mamários, comecei a receber muita atenção masculina. É incrível a diferença que 2 tamanhos de bojo podem fazer para alguns homens. Teve um cara que conheci por meio de um amigo. O nome dele é Joe. Na verdade, não importa o nome dele, disse Sandra. Mark não pôde deixar de notar o olhar peculiar de Sandra por cima do ombro para as partes vazias do quarto dele naquele momento. Pareceu-lhe estranho. Começamos a conversar. Inicialmente, era só quando saíamos com amigos. Então ficamos só nós dois. Ele me confidenciou sobre a morte de sua mãe por câncer de mama, o que mexeu comigo, já que eu tinha passado por uma experiência parecida. Descobrimos que tínhamos muito em comum. Comecei a encontrar motivos para evitar Dave, dizendo que tinha que trabalhar até tarde ou tinha outros planos nos fins de semana. Ele confiava em mim e nunca me aprofundou. Mark não pôde deixar de notar o aparente desconforto de Sandra em trair a confiança de um bom homem. Uma tragédia pessoal pode criar distância entre as pessoas. Apesar do apoio de Dave durante a doença da minha mãe e minhas próprias preocupações com a saúde, senti que ele não conseguia compreender totalmente meus sentimentos. Mas então, essa outra pessoa, ele parecia me entender em um nível mais profundo. Como se pudesse antecipar meus pensamentos, nosso vínculo ficou mais forte. Sandra fez uma pausa para enxugar as lágrimas. Mark interrompeu, ficando impaciente. Quando tudo isso aconteceu, Sandra? Eu o conheci há cerca de 6 meses. Então, mais ou menos um mês depois da sua cirurgia. Bem, acho que não preciso ouvir mais sobre sua conexão com essa pessoa. Está claro que você se envolveu em um caso emocional. Felizmente, não evoluiu para intimidade física. Pelo que Dave compartilhou comigo sobre você, sei que vocês dois concordaram em discutir o divórcio antes de buscar intimidade física com outras pessoas.
Mark sentiu uma sensação arrepiante ao ouvir o soluço repentino da mulher sentada à sua frente. Ele estava ciente do estado problemático de Dave Brown e presumiu que sua esposa também o entendia, mesmo sem os detalhes. Ela poderia realmente infligir tamanha dor nele? Pensamentos terríveis gritavam na mente de Mark, deixando-o sem palavras e lutando para manter sua compostura profissional. Sandra continuou a soluçar, seu rosto enterrado no chão. Era hora de abordar o problema em questão. Mark tinha um dever para com o exército e para com Dave. Sandra, me diga exatamente o que você disse para Dave no chalé. Seu tom autoritário não deixou espaço para desafio. Sandra respondeu automaticamente. Eu não estava preparada para aquela conversa na sexta-feira. Decidi acelerar meus planos na hora. Eu disse a Dave que não o amava mais e queria o divórcio para me casar com outra pessoa, minha alma gêmea. Como ele reagiu? Especificamente. Ele se tornou distante e inexpressivo. Ele disse que achava que era minha alma gêmea. Então perguntou se eu tinha dormido com o outro homem. O medo crescente de Mark aumentou enquanto ele ponderava o significado da resposta da mulher ao marido. Ele entendeu o peso da situação. O que você disse a ele, Sandra? Eu não consegui. Eu simplesmente não consegui me obrigar a fazer isso. Eu não podia infligir aquela dor nele. Então eu não disse nada. Mas acho que ele descobriu de qualquer forma que eu tinha me envolvido com John. Nós estávamos apaixonados. Dave simplesmente se afastou de mim. Acho que ele pode ter chorado. Esperei que ele processasse tudo para que pudéssemos discutir nossa separação. Depois de dar a ele o que pareceu 5 minutos, eu estava prestes a abordar o assunto quando ele olhou de volta para mim. Foi assustador. Não era Dave olhando para mim. Nem um único gesto ou expressão familiar. Até seus olhos pareciam de uma cor diferente. Mark notou Sandra tremer, escolhendo ficar em silêncio, incapaz de encontrar as palavras certas. E quando ele finalmente falou, sua voz era como a tampa sendo levantada de um sarcófago de pedra. Era assustador. O que ele disse, Sandra? Por favor, seja específica. Você consegue se lembrar das palavras exatas dele? Ah, eu me lembro vividamente. É por isso que estou aqui. O quê? Como eu disse, ele parecia uma pessoa completamente diferente, alguém que eu não reconheci. Você não tem ideia de como está certa sobre isso. Sandra continuou como se Mark não tivesse falado. Foi assustador. Ele apenas olhou para mim com aqueles olhos sem vida e perguntou, você acha que eu vou deixar você cavalgar em direção ao pôr do sol com o amante e viver feliz para sempre? Não há lugar neste país ou em qualquer outro lugar onde o idiota ladrão de esposas possa se esconder. Eu vou rastreá-lo e eliminá-lo. Então ele exigiu saber o nome do meu amante, mas eu fiquei em silêncio. Ele simplesmente pegou meu telefone e foi embora, me deixando abandonado sem carro naquela cabana na floresta. Levei 6 horas para voltar para casa. Alguns pertences de Dave estavam faltando e, ao verificar, descobri que todas as nossas contas bancárias tinham sido fechadas e nenhum dos meus cartões estava funcionando. Não posso ligar para John para avisá-lo. O número dele estava salvo no meu telefone, mas não consigo lembrar. Não estou preocupado com o registro de chamadas expondo John a Dave, pois raramente o contatei do meu celular ou telefone residencial. O nome dele está enterrado entre 40 ou 50 outros. Estou hesitante em entrar em contato com nossos amigos em comum para repassar uma mensagem a John, temendo que Dave possa estar me monitorando de alguma forma. Suspeito que ele esteja de olho na casa. Não posso nem ir até a casa de John para avisá-lo. Sinto-me presa e sem noção do que fazer. Não consigo alcançar minha alma gêmea sem colocá-la em perigo por causa do meu marido. Estou com medo de que John possa aparecer na casa depois de não conseguir entrar em contato comigo. É por isso que vim até você. Quero ver John, mas não posso fazer isso sem colocar sua segurança em risco. Devo ter medo? Dave é capaz de cumprir suas ameaças?
Sandra fez uma pausa, seus olhos arregalados e implorantes enquanto olhava para o conselheiro, silenciosamente esperando que ele a poupasse de ter que tomar a decisão mais agonizante de sua vida, nunca mais ver sua alma gêmea. Ainda assim, ele estava disposto a escolher esse caminho em vez de arriscar que seu amante fosse neutralizado por um marido irregente. Ela sabia que nunca encontraria a verdadeira felicidade com mais ninguém enquanto vivesse. O comportamento profissional de Mark vacilou, sua voz traindo seu desespero enquanto ele imaginava todos os seus esforços com Dave Brown se dissipando diante de seus olhos. Acredito que há uma grande chance de que tal choque possa fazê-lo voltar à sua mentalidade de atirador. Ele se sentirá compelido a proteger sua equipe, que inclui você e ele mesmo, eliminando seu amante. E eu suspeito que ele achará um tanto reconfortante, quase terapêutico, buscar vingança. Uma onda repentina de raiva consumiu Mark enquanto ele olhava para Sandra com condenação. Anos de trabalho árduo para reabilitar Dave Brown em um membro produtivo e equilibrado da sociedade foram desfeitos em apenas 6 meses e uma conversa com a mulher egoísta diante dele. Seu distanciamento profissional habitual desmoronou. Com o tempo, ele desenvolveu um vínculo profundo com sua paciente e acreditou que eles estavam chegando ao fim de sua jornada. Agora tudo isso estava destruído na poeira. Sua pessoa tola e egocêntrica, o que você fez? Estou surpreso que seu cônjuge não tenha reagido imediatamente com violência. Somente sua afeição persistente por você poderia ter evitado isso. E quanto ao indivíduo desprezível que contribuiu para partir o coração de Dave, eu não apostaria um centavo que eles durariam 30 minutos depois que Dave descobrisse seu paradeiro. Saia do meu escritório agora mesmo, sua pessoa vergonhosa. Com licença, você não pode se dirigir a mim dessa maneira. Posso me dirigir a você como eu quiser. Você não veio aqui como paciente, mas como cidadão comum. Você provavelmente arruinou um dos homens mais honrados que já conheci, simplesmente porque não conseguiu cumprir suas promessas ou se controlar. Quando ele saiu daqui da última vez, Dave estava cheio de vitalidade como nunca antes. E agora você o arruinou. A mulher com o rosto pálido permaneceu sentada olhando para ele em descrença. A hesitação dela em sair permitiu que ele se acalmasse. Quando ela abriu a porta, ele se sentiu compelido a lhe dar alguns conselhos. Você está em sério perigo. Depois que Dave terminar de se desapaixonar por você, ele pode atacar. Você deve esperar que ele encontre sua amante primeiro. Talvez então seu senso de justiça seja satisfeito antes que ele venha atrás de você. Pessoalmente, acredito que você merece quaisquer consequências que venham em seu caminho, eu a desprezo. Sandra sentiu sua cabeça girando enquanto se apoiava no batente da porta. Não era apenas a percepção do perigo que ela e John corriam que a esgotava. Eram também os sentimentos inquietantes que ela sentia de um suposto curandeiro. Ela ficou chocada ao ver como sua revelação abalou seu comportamento profissional. Saindo cambaleando do consultório, ela rezou para que seu carro tivesse gasolina suficiente para levá-la para casa. Apesar da garantia do conselheiro, Sandra nunca temeu Dave pessoalmente. Seu medo era somente por John, mas sua culpa a atormentava. Buscando consolo, ela alcançou a prateleira de cima do armário de bebidas. À medida que o calor da bebida começou a acalmá-la, ela ansiava por ouvir a voz do amante. Mas a ideia de colocá-lo em perigo a congelou no lugar. Se ela não a procurasse logo, ele viria procurá-la, arriscando-se a ser exposto se Dave estivesse sob vigilância. Salvá-lo significava contatá-lo, mas contatá-lo significava arriscar sua segurança. Era uma situação de impasse. Ela revisou mentalmente todas as maneiras potenciais de contatá-lo mais uma vez. Ligar diretamente para John não era uma opção. Primeiro, ela não conseguia se lembrar do número dele e normalmente confiava em sua lista de contatos para isso. Além disso, ele não tinha telefone fixo e números de celular não estavam disponíveis por meio de consultas de diretório. Além disso, se ela ligasse para ele do seu telefone fixo e Dave estivesse monitorando de alguma forma, isso poderia significar problemas. Entrar em contato com um amigo em comum dela e John repassar uma mensagem também estava fora de questão. Isso só levaria Dave direto para John se ele estivesse bisbilhotando. Visitar a casa de John foi rapidamente descartado como a ideia mais arriscada. Depois de 2 drinks fortes,
uma solução surgiu aparentemente do nada. Era notavelmente simples, tanto que não tinha ocorrido imediatamente à mulher moderna do século XXI. Pegando uma caneta e papel, ela optou pelo método antigo. Ela escreveu uma carta para John. Para suprimir suas emoções, ela continuou bebendo. Pouco antes de desmaiar no sofá, ela selou a carta no envelope e endereçou-a. Ela discretamente compraria um selo e a enviaria amanhã. 3 dias depois, com uma mistura de raiva, frustração e uma pitada de medo, John jogou a carta no chão. Ela o esperava na caixa de correio quando ele voltou de uma viagem de uma semana. Fervendo, ele pegou a mesma marca de xerez em que Sandra se afogou na noite em que escreveu a carta. Lembrando-se do conteúdo da mensagem de Sandra e lançando um olhar cauteloso para a escuridão além da janela da sala de estar, ele fechou a persiana. Então, pegando a carta aberta e a garrafa aberta, ele foi até a cozinha para pensar em seu próximo passo. Tomando um gole da garrafa, ele começou a reler a carta. Meu querido John, estou escrevendo para informá-lo dos eventos desastrosos que aconteceram desde sexta-feira passada. Temo que eles possam significar o fim para nós e que nunca mais nos cruzemos. Ao chegar em casa na sexta-feira passada, descobri que meu marido tinha preparado uma mala para mim e nos levado para uma cabana que ele havia alugado na floresta. Ele tinha se esforçado muito para criar um retiro romântico, claramente esperando reacender nossa intimidade. No entanto, eu simplesmente não podia traí-lo dessa forma. Parecia trapaça. Eu confessei tudo a ele. Sobre nós. Nosso amor. Como complementamos o próprio ser um do outro. Implorei o divórcio para que pudéssemos ficar juntos indefinidamente. Ele ficou em silêncio, e eu sabia, no fundo, que ele não aceitaria bem, mas eu esperava que ele pudesse concordar com a minha felicidade. Em vez disso, ele perguntou se eu o havia traído. Pego de surpresa, não pude negar, e ele percebeu a verdade. Foi quando ele ameaçou te caçar e te machucar. A angústia em seus olhos deixou claro que ele estava falando sério. Ele me abandonou na cabana, levando meu celular com ele. Se você receber alguma ligação ou mensagem dele ou de alguém desconhecido, finja que temos um conhecido vago do trabalho ou de outro lugar. Ao voltar para casa, descobri que nossos fundos estavam esgotados e os cartões cancelados. Tenho me virado com o pouco que tinha na bolsa e o que peguei emprestado de amigos. Vou me recuperar depois do meu próximo salário. Dave parece ter influenciado alguns dos meus amigos, pois recebi algumas mensagens duras deles. Na segunda-feira, descobri que Dave estava vendo um terapeuta por causa de sua experiência militar. Consultei seu terapeuta para avaliar a ameaça a você, e ele confirmou. Parece que Dave pode ter sido afetado psicologicamente por seu tempo no Oriente Médio. Meu amor, estou completamente envergonhado por ter colocado você em perigo desse jeito. Espero que você consiga encontrar em seu coração o perdão para mim, pois tudo o que fiz foi com a intenção de garantir nossa felicidade eterna juntos. Querida, parece que temos duas opções. Primeiro, você poderia abraçar o risco, vir até mim, e juntos, poderíamos fugir para a segurança ou enfrentar o mundo abertamente, apesar do perigo. Alternativamente, você poderia elaborar um plano para neutralizar a ameaça de Dave. Infelizmente, estou sem soluções a esse respeito. Por fim, você pode considerar o risco muito grande, levando-nos a nos separar indefinidamente. Menciono isso sabendo que seria incrivelmente difícil para você, meu amor. Se seus sentimentos por mim, mesmo remotamente, corresponderem aos meus por você, o mero pensamento de separação seria insuportável. O lado bom da nossa situação é que agora posso usar com orgulho o anel de noivado que você me deu. Eu o estimo tanto quanto eu estimo você. Se o pior acontecer, eu sempre o terei como uma lembrança do nosso amor. Por favor, considere cuidadosamente, meu amado John. Rezo para que você encontre uma resolução, mas se não, aceitarei nossa separação como o preço da sua segurança. Adeus por agora e talvez para sempre, meu querido John. Eu te amo muito. Sempre sua, Sandra. John jogou a carta de lado com raiva mais uma vez. Ele estava decidido a seguir a opção 3, escapar e fazê-lo rapidamente. Talvez já amanhã.
Maldito marido de Sandra, especialmente considerando todo o esforço que ele investiu em manipular aquela mulher sem noção. Nunca tendo frequentado a faculdade, John aprendeu cedo como alavancar seu charme e habilidades na cama para complementar seus escassos ganhos como vendedor. Ele dominou a arte, identificou uma esposa rica, encantou-a, fez com que ela acreditasse que era sua alma gêmea, orquestrou seu divórcio e reivindicou o máximo possível de seu dinheiro. Sua conta bancária ostentava uma saudável soma de 6 dígitos. Como qualquer vendedor bem-sucedido, John entendeu a importância da pesquisa. Utilizando conhecidos mútuos, ele reuniu informações extensas sobre Sandra, até mesmo sobre sua bebida favorita. Ao saber de sua falecida mãe, um pouco de pesquisa básica sobre câncer de mama lhe deu conhecimento suficiente para fingir empatia, alegando que sua própria mãe havia sofrido da doença. Estabelecendo esse vínculo compartilhado, ele abriu uma brecha entre Sandra e seu marido, convencendo-a de que a entendia melhor e a amava mais. Depois de estabelecer uma conexão emocional, persuadi-la a trair o marido e se juntar a ele na cama foi surpreendentemente direto. Ele quase chegou ao ponto de revelar o caso dela para seu próprio cônjuge alheio, quando, durante sua ausência enquanto se concentrava em seu próximo alvo, a mulher tola revelou tudo. Bem, a culpa é minha por ser muito ganancioso, ele refletiu. No entanto, o novo alvo era promissor, mais rico, mais atraente, crucialmente, mais suscetível do que Sandra. Ela provavelmente sucumbiria às táticas dele em breve. Era um método que raramente falhava e incorria em custos mínimos. Claro, ele tinha suportado alguns socos e narizes quebrados de maridos enfurecidos ao longo dos anos, mas isso frequentemente criava uma divisão entre os cônjuges e às vezes resultava na esposa recebendo uma porção maior dos bens conjugais se seu marido acabasse atrás das grades. John não nutria culpa por suas ações. Afinal, as interesseiras mulheres existiam desde tempos imemoriais. No entanto, o irritava que ele precisaria desocupar seu apartamento de solteiro amanhã e se mudar às pressas para outro lugar. Esse novo alvo parecia que ele poderia ser instável, no entanto, isso poderia realmente funcionar a seu favor. Isso o colocou mais perto da mulher na cidade vizinha que ele vinha aliciando há semanas. Era lá que ele estava passando todo o seu tempo ultimamente. Ele estava prestes a seduzi-la, sabendo que, uma vez que isso acontecesse, o casamento dela estaria efetivamente acabado. Ele entendeu que fazer malabarismos com vários alvos simultaneamente era ganancioso e atrapalhava sua capacidade de pesquisar minuciosamente cada um, mas prometia recompensas substanciais. Em certo sentido, cortar laços com Sandra simplificou as coisas. No entanto, ele estava irritado com a quantidade de tempo e esforço que havia desperdiçado. Deixando de lado a carta irrelevante, John serviu-se de outra bebida enquanto seus pensamentos voltavam para uma lembrança de mais cedo naquele dia. Ele conheceu uma mulher que se parecia muito com a garota com quem teve sua primeira experiência na cama. Não era ela, apenas uma sósia. No entanto, isso despertou boas lembranças. Ele decidiu procurá-la em seu antigo anuário do ensino médio. John tinha vivido uma vida minimalista, evitando posses em favor da mobilidade. Apesar disso, ele se apegou a alguns poucos itens pessoais selecionados, seu álbum de recortes da infância, seu cachecol de escoteiro e seu antigo anuário. Recuperando seus pertences de cima do armário do quarto, John os levou para a mesa da cozinha. Com as duas mãos, ele achatou o álbum de recortes e soprou a poeira, ansiosamente antecipando uma jornada pela estrada da memória. À medida que a poeira se dispersava, ela revelou algo que inicialmente intrigou John, depois o encheu de pavor. Estranhamente, ele não sentiu vontade de fugir, nem considerou lutar. Ele sabia instintivamente que escapar era inútil. Tudo o que ele podia fazer era olhar para o raio laser vermelho agora visível em meio às partículas brilhantes de poeira, um raio emanando de fora, penetrando a janela da cozinha em um ângulo de 30 graus e convergindo para seu peito. Conclusão de Dave anos depois, Dave Brown ainda achava a imagem absurda que ele vislumbrara através da mira de seu rifle ilícito uma das mais divertidas que já havia encontrado. Não era apenas a visão do sangue escorrendo do rosto do alvo, ou a liberação repentina de um livro de mãos flácidas. Foi também a experiência surreal de assistir ao alvo cair de joelhos, sua posição elevada permitindo que ele testemunhasse a mancha reveladora se espalhando pela frente das calças enquanto a marca involuntariamente perdia o controle.
A turbulência que graçava na mente de Dave Brown desde sua amarga traição por sua esposa era tão imensa que meras palavras não conseguiam capturar sua magnitude. Sua culpa por suas ações durante seu serviço no Oriente Médio e as atrocidades que ele foi compelido a cometer atingiram um ponto de ruptura nos últimos meses, evidenciado por seus pesadelos implacáveis. Mas havia outra camada de culpa também. Esconder sua história completa de Sandra, a pessoa mais importante em sua vida, significava que ela nunca poderia conhecê-lo verdadeiramente. Ele sentiu como se estivesse escondendo uma parte crucial de si mesmo dela, pelo que pareceu uma eternidade. Ele ansiava por derramar seu coração, mas ele segurou sua língua, consciente de seu sofrimento recente. Ele comparou sua turbulência interior a uma ferida purulenta. Desesperado por alívio, ele precisava lancetá-la, para purgar o veneno com palavras, palavras que ele precisava que Sandra ouvisse. Até recentemente ele não conseguia se obrigar a fazer isso, não querendo sobrecarregá-la ainda mais. Mas conforme ele sentia sua força crescente, ele se preparou mental e fisicamente para revelar seu verdadeiro eu, falhas e tudo. Enquanto ele passava semanas se preparando para sua confissão, a antecipação da catarse que isso traria o consumia. No entanto, ele também temia a rejeição dela ao descobrir sua verdade. Seu espanto foi profundo quando ela o antecipou, expondo seus próprios segredos, deixando-o atordoado. Os detalhes de suas emoções e palavras antes de fugir da cabana o iludiram, ofuscados pelo desejo irresistível de escapar ou confrontar a fonte de sua angústia. Nas horas seguintes, uma emoção singular o consumiu: vingança. Seu mundo estava sob ataque e ele se sentia compelido a defendê-lo a qualquer custo. Embora o desejo de destruir Sandra o atormentasse, um lampejo do amor que ele uma vez sentiu por ela permaneceu, embora desaparecendo a cada dia que passava. A mulher que atraiu e o amor que eles compartilhavam se tornaram um alvo principal. Assim, ele empregou suas habilidades como atirador, seu papel escolhido no exército, onde os indivíduos eram cuidadosamente selecionados por suas aptidões. Paciência e astúcia eram qualidades essenciais para um atirador. Sem pistas dos contatos de Sandra e relutante em interrogar seus amigos, Dave se misturou à paisagem urbana, observando sua antiga amante, esperando que ela o levasse ao seu alvo. Ele a seguiu até o escritório do conselheiro, mas se absteve de abordar Mark depois. Se o conselheiro cumprisse seu dever, ele poderia ter alertado as autoridades sobre uma ameaça potencial dentro de suas fileiras. Em vez disso, Dave seguiu o traidor de volta para casa, mantendo sua vigilância. Mais tarde naquela noite, entrando furtivamente em sua antiga residência, o atirador descobriu informações cruciais ao ler uma carta não lacrada da bolsa de Sandra, confirmando seu alvo. Recuperando seu rifle, ele embarcou em sua caçada. Por 3 dias, ele se escondeu pacientemente nos arbustos perto da casa do alvo, aventurando-se apenas à noite para se sustentar, esperando o momento perfeito para atacar. 3 dias deram a Dave bastante tempo para pensar, e ele pensou em todos os aspectos. Ele refletiu sobre a satisfação que poderia obter se punisse o homem que roubou sua esposa, imaginando uma represália rápida, bem como estratégias para evitar uma sentença de prisão perpétua. Ele refletiu sobre a empatia que havia colocado em seu casamento ao longo dos anos, combinada com a dor da traição e o rompimento do que ele antes considerava uma parceria forte. Quando viu a figura patética ajoelhada em sua cozinha em uma poça de seu próprio líquido amarelo, ele foi dominado por uma onda de novos pensamentos que riscaram a expectativa de 3 dias atrás. No final das contas, esse homem não valia o custo. Dave percebeu o valor de qualquer vida, até mesmo a vida de indivíduos desprezíveis. Quando seu antigo senso de camaradagem foi destruído, Dave não sentiu mais a necessidade de proteger sua antiga equipe. Agora ele era um solitário, e sua única tarefa era a autopreservação. Ao afrouxar a tensão do gatilho, ele prendeu a arma, destruindo todos os vestígios de sua presença antes de desaparecer na noite. Seus passos se encheram de uma leveza recém-descoberta, acompanhados por uma sensação de orgulho em superar a turbulência interna. Conclusão de Sandra. Após o envio de sua carta para John, Sandra se viu consumida pelo medo pela segurança de seu amante. Todos os dias, depois do trabalho, ela corria para casa, checando ansiosamente seu telefone fixo em busca de mensagens, preocupada que John pudesse ter deixado seu nome em uma delas.
Ela não tinha controle sobre se ele faria o mesmo com seu celular ainda em posse de Dave. Ela começou a pairar entre o telefone e a porta da frente, ansiosa para interceptar qualquer chamada antes que John pudesse deixar seu nome, e pronta para conduzi-lo para dentro em segurança. À medida que a data prevista para a entrega de sua carta a John se aproximava, Sandra ficava cada vez mais esperançosa. Ela estava convencida de que o amor de John por ela superaria qualquer preocupação com sua segurança. Em sua imaginação romantizada, o pior resultado que ela poderia imaginar era um fim trágico, onde ela e John pereceriam juntos, pegos no fogo cruzado da violência de seu instável ex, um cenário quase reminiscente de uma tragédia shakespeariana. 3 dias se passaram sem que Sandra ouvisse nada de John, apesar de esperar uma carta. Sua esperança de que seu retorno de sua recente viagem de vendas pudesse ter sido adiado começou a desaparecer. 2 possibilidades surgiram. Ou Dave já havia retaliado contra John, ou o medo de John havia anulado seu amor. Sandra não conseguia determinar qual cenário era pior, pois ela ansiosamente checava todas as fontes de notícias disponíveis para relatos de ataques a homens locais. Conforme se tornou evidente que Sandra havia perdido a afeição de John, seus amigos restantes ficaram preocupados com ela, além daqueles que se distanciaram devido à traição dela a David. 2 deles a convidaram para um bar onde a apresentaram a Susan, uma nova conhecida. Depois de alguns drinks, Sandra ficou emocionada, questionando como um homem que havia comprado para ela um anel tão caro, um diamante de 1 quilate inteiro, nada menos, poderia abandoná-la tão facilmente. Quando Susan examinou o anel, ela ficou visivelmente quieta. Depois de muita insistência, ela revelou que, como alguém que trabalhava em uma joalheria, sabia do seu verdadeiro valor. Um anel autêntico de ouro de 18 quilates com um diamante de 1 quilate valia milhares, enquanto um anel folheado a ouro com uma zircônia cúbica convincente valia apenas uma fração disso. Em um estado de extremo constrangimento, Sandra saiu às pressas, entrou em seu carro e dirigiu em direção à casa, apenas para encontrar um posto de controle policial para teste de álcool. Apesar de sua raiva inicial a ter alimentado, ela logo foi confrontada por um policial que a informou sobre seus direitos e a prendeu. Depois de ser processada, acusada, testada e posteriormente liberada, ela passou pela vergonha de recuperar seu carro no dia seguinte. Seu primeiro destino foi o apartamento de John, mas encontrá-lo vazio e ver sinais de uma partida apressada intensificou sua frustração. Visitar o suposto local de trabalho de John, onde negaram conhecê-lo, alimentou ainda mais a raiva irracional de Sandra. A percepção de ter sido enganada, apesar de sua confiança em sua inteligência, alimentou sua raiva, que eventualmente se transformou em autoaversão. O que ela antes considerava ações justificadas contra seu marido agora se revelavam atos desprezíveis. Sandra percebeu por meio de suas ações e da expressão no rosto de Dave durante seu último encontro que a reconciliação estava fora de questão. Consequentemente, ela optou por se punir, abstendo-se de contestar o divórcio ou fazer quaisquer reivindicações sobre seus bens compartilhados. Como um gesto para aliviar sua culpa, ela escreveu uma longa carta de desculpas a Dave, na qual ela divulgou todos os detalhes de seu caso passado. Secretamente, Sandra nutria uma esperança de que Dave eliminaria John de uma maneira que não o implicasse, mas que lhe permitisse expressar seu desprezo. Com a expectativa de que Dave ainda pudesse estar de olho nela, Sandra deixou a carta na mesa da cozinha. Ao longo da semana seguinte, a rotina de Sandra se estabeleceu em um padrão familiar. Ela trabalharia durante o dia, sua mente consumida pela amargura de se sentir enganada. Voltando para casa, ela encontraria a carta intacta e prosseguiria afogando suas mágoas até que seus pensamentos ficassem nebulosos. Nesse estado de embriaguez, ela poderia se convencer de que John havia escolhido um anel requintado para ela, que ela havia entendido mal sua profissão e que ele estava clandestinamente tramando sua fuga. A ressaca subsequente a deixou atolada em emoções conflitantes e confusão antes que o ciclo se repetisse novamente. Ela não via John há 15 dias quando tropeçou na solução para seu dilema. Era evidente que John havia desocupado seu apartamento, mas ela tinha um método alternativo de localizá-lo. Durante o tempo em que ficaram juntos, ele insistiu em instalar o software Find a Phone em ambos os dispositivos móveis. Ela ponderou suas intenções agora. Ele fez isso para manter o controle de sua proximidade?
Ao voltar para casa em uma sexta-feira e descobrir que os pertences de Dave tinham sumido, ela também encontrou seu telefone na mesa da cozinha. Depois de carregá-lo minimamente, ela verificou se havia mensagens de John. Não havia nenhuma. Desconsiderando todas as outras notificações, ela experimentou o aplicativo Find a Phone e descobriu que o telefone de John estava a 50 quilômetros de distância, em outra cidade. Desligando o telefone para conservar a bateria e esconder sua aproximação do alvo, ela rapidamente entrou no carro e partiu. Já passava das 8 da noite quando ela ligou o telefone novamente para localizar o paradeiro exato de seu antigo amor. Aconteceu que era um pequeno restaurante íntimo logo depois dos limites da cidade. Andando de um lado para o outro do lado de fora e espiando pelas janelas, ela avistou John sentado em um canto isolado. Ele estava em frente a uma mulher deslumbrante e elegantemente vestida, mais próxima de sua idade do que Sandra. Um anel de noivado considerável e brilhante adornava o dedo anelar esquerdo da mulher, ao lado de uma aliança de casamento chamativa. Qualquer dúvida sobre os sentimentos de John por Sandra foi desfeita quando ela o viu estendendo os braços sobre a mesa, agarrando as mãos da mulher e olhando afetuosamente em seus olhos. Sandra se lembrava vividamente de receber tal atenção. A mulher prontamente retirou as mãos e examinou ansiosamente a sala. Sandra também notou algo que não tinha observado antes quando estava com ele. Sempre que a atenção da mulher se desviava, o rosto de John se acalmava em uma expressão neutra, apenas para se iluminar novamente com um sorriso radiante quando o foco dela retornava a ele. Sandra chegou à conclusão de que o cara era um predador, obtendo prazer em seduzir mulheres casadas. Ela não tinha imaginado a extensão de tudo isso. Ela não tinha imaginado que ele propositalmente destruía casamentos para reivindicar o dinheiro do divórcio. O pensamento só a faria se sentir mais tola do que já se sentia. Ela simplesmente continuou a olhar pela janela, reconhecendo todas as manobras familiares do homem. Percebendo que ele estava no meio de seduzir seu próximo alvo, Sandra ficou dividida entre o ciúme e o desejo de avisar a mulher sobre no que ela estava se metendo. Ela optou por não confrontar John e seu alvo ali mesmo. Com a fúria percorrendo-a, ela sabia que provavelmente seria presa por agressão. Não, ela decidiu. Ela esperaria até que a mulher estivesse sozinha para informá-la sobre a cobra traiçoeira que a perseguia. Sandra retornou ao seu carro e o posicionou em direção à saída antes de se acomodar para esperar. Enquanto John escoltava a mulher atraente até seu carro, Sandra lutou para suprimir o impulso de atropelá-lo. Se ela pudesse ter como alvo apenas ele, ela poderia ter sucumbido à tentação. O casal se aproximou de um Lexus estacionado ao lado do veículo de John. Na penumbra, Sandra observou John abraçar a mulher e compartilhar um beijo apaixonado. Não havia sinal de resistência dela. A julgar pelo estágio aparente do relacionamento deles, Sandra especulou que John se comportaria impecavelmente e se absteria de fazer investidas. Ele parecia adepto de jogar o jogo longo. Ela o observou galantemente abrir a porta do Lexus para a mulher e desejar-lhe boa noite, ficando de pé e acenando até que ela sumisse de vista. Ligando seu próprio carro, Sandra decidiu seguir sua última conquista. Sua intenção era confrontá-la com algumas verdades caseiras quando chegassem em sua residência. No entanto, seu plano deu errado quando a mulher dirigiu direto por um par de portões de ferro que se abriam, levando a uma mansão opulenta. Os portões quase se fecharam antes que Sandra pudesse alcançá-los. Ela observou o carro desaparecer atrás da vasta casa, várias centenas de metros além do portão. Sentada ali, dividida sobre seu curso de ação, Sandra finalmente concluiu que devia à mulher apenas um pequeno gesto, reconhecendo sua humanidade compartilhada. Recuperando o caderno que Dave havia deixado no porta-luvas para registrar serviços de carro, Sandra começou a anotar os detalhes essenciais. Apesar do espaço limitado, ela se ateve aos fatos, testemunhando as mãos dadas e os beijos, percebendo que ela era a vítima final de John e o preço que isso cobrava de seu casamento antes feliz. Depois de dobrar as páginas, ela parou ao lado da caixa de correio e as colocou antes de ir embora, sentindo uma sensação de alívio, mas também lutando com a percepção de quão facilmente ela havia sido enganada. Sua culpa por trair Dave a atormentava, desafiando sua crença em sua própria decência. Para silenciar sua turbulência interior, Sandra recorreu ao álcool,
lutando com o conhecimento de que havia abandonado um bom homem que dependia dela, tudo por nada. Seu desempenho no trabalho sofreu e, juntamente com a perda de sua licença devido a um DUI, ela teve a sorte de manter seu emprego, embora com um rebaixamento. Com as finanças diminuindo, Sandra foi forçada a vender sua casa. No mercado lento, ela mal conseguiu empatar na transação. A última coisa que ela empacotou foi uma carta fechada endereçada a Dave. Deixada sem pais, sendo a única filha na família, com um círculo de amigos cada vez menor, Sandra desconfiava da vida em geral e dos homens em particular. Ela nunca confiou nas intenções dos homens que demonstravam interesse nela. Em um ponto, sua falta de interesse em homens a levou a acreditar que ela poderia ter uma orientação diferente. Essa crença persistiu até a manhã em que ela acordou de ressaca e percebeu que tinha o gosto de outra mulher na boca. Sua autoconfiança minguante a forçou a escolher parceiros que não eram adequados para ela, convencendo-se de que merecia os maus tratos a que a sujeitavam. Alguns deles a traíram e ela inconscientemente se alegrou com a dor. Quando ela encontrou uma amiga que a ajudou a mudar sua vida e encontrar um homem decente, já era tarde demais para ela ter filhos. Ela estava contente, mas ao mesmo tempo solitária quando sua vida chegou ao fim. Sandra nunca mais encontrou Dave pessoalmente. Tudo o que ela descobriu foi que um dia, ao voltar do trabalho, todos os seus pertences tinham sumido. Ela nunca recebeu nenhuma parte do dinheiro deles. 10 anos depois, ela viu uma foto dele na mídia nacional. Ela o retratava recebendo um prêmio nacional de inovação. Na imagem, ele parecia contente e próspero, com uma esposa sorridente e crianças alegres ao seu redor. Sandra soltou um suspiro, lamentando tanto as memórias deixadas para trás quanto a reconfortante percepção de que ela poderia finalmente parar de olhar por cima do ombro pela primeira vez desde os eventos infelizes daquele mês. O destino de John. Infelizmente para John, o bilhete escrito às pressas por Sandra, empurrado pela caixa de correio da mansão, não foi interceptado por seu último alvo como uma mensagem de advertência, mas sim por seu marido. Este marido formidável, alimentado pelo ciúme e tendo subido na hierarquia da indústria da construção, acreditava em resolver problemas com seus punhos e botas de bico de aço. Quando ele ficou cara a cara com a esposa, ele a forçou a contar tudo o que sabia sobre o predador. Ele subsequentemente a forçou a marcar um encontro com John na noite seguinte em um local remoto, ostensivamente para promover seu romance. John foi encontrado no dia seguinte com ferimentos graves e sua dignidade não pôde ser restaurada. Em seu pequeno distrito, um jornalista local conduziu uma investigação completa sobre uma história significativa. A publicidade resultante levou algumas das vítimas anteriores de John a se apresentarem. Semanas depois, ele se viu sob os holofotes da mídia. Uma exposição abrangente foi publicada, detalhando seus métodos, apresentando entrevistas com várias mulheres que ele havia enganado, destruído seus casamentos e explorado financeiramente. Ao ler o artigo, Sandra percebeu que havia sido enganada. Embora a polícia não tenha apresentado queixa por fraude, 2 das vítimas mais resilientes entraram com uma ação judicial para recuperar algumas de suas perdas. Digamos apenas que John não possui mais um carro ou um saldo bancário de 6 dígitos. Na verdade, os dígitos restantes em sua conta bancária mal chegam a 4 dígitos. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.